E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Antônio toma uma decisão, escolhe uma pessoa inesperada para se tornar o sucessor do seu império. Nem Petra e nem Caio. Antônio escolhe Luigi para ser o sucessor ao lado de Petra. Porém, isso pode mudar quando a mãe de Luigi, Ermengarda, aparece na cidade e ameaça contar toda a verdade. Irene se desespera, porque sabe que o Luigi, se tornando o sucessor, é a chance dela de colocar a mão no poder. Antônio fica prestes a descobrir toda a farsa do italiano, e o pobre Luigi pode sofrer um destino trágico pelas mãos da Irene se ele for descoberto. Tudo poderá acontecer quando Irene chama Luigi para ter uma conversa séria sobre a sucessão das terras. Ela explica para o italiano que o Antônio não pode nem sonhar que ele é uma farsa, porque ela sente que está perto de colocar o italiano como grande sucessor das terras. Ela revela para o italiano: "Tive uma conversa com o Antônio. Eu acho que ele finalmente decidiu que o sucessor dele deve ser você, Luigi. Ao lado da Petra, é claro. Você sabe que você vai ganhar o título de sucessor, mas quem vai controlar tudo sou eu. Não se esqueça que você trabalha para mim, Luigi." A Irene diz que assim que o italiano colocar a mão na sucessão, ele deve passar o poder para ela imediatamente. Luigi fica surpreso ao saber que pode se tornar o sucessor e promete a Irene que vai manter tudo sob controle e em segredo para que isso aconteça. Irene reforça e deixa claro para o italiano que ele não pode falhar. Ela diz: "O poder vai ser meu, Luigi. Não tenta dar uma de esperto comigo porque eu acabo com você." Assustado com as ameaças de Irene, Luigi revela para a mulher que não precisa se preocupar e que ele vai manter tudo sob controle. Irene reforça que ninguém pode descobrir que ele é um farsante, principalmente o Antônio, porque ele precisa sentir que pode confiar totalmente no italiano. Luigi se despede da Irene e vai até a pousada encontrar a Nelly. Ele conta tudo para a moça e revela qual o seu maior medo, porque ele foi ameaçado terrivelmente pela Irene. Ele diz: "Nelly, eu acho que o plano vai dar certo. Eu vou me tornar o sucessor, mas o que tá me deixando preocupado é porque eu só vou conseguir me tornar sucessor se ninguém descobrir que eu sou uma farsa. Ai, Nelly, e tem uma pessoa chegando aqui na cidade que pode acabar com tudo." A Nelly vai tentar entender quem é a pessoa perigosa e o Luigi vai revelar que é a sua mãe que está mandando mensagens para ele e vindo até a cidade. Ela sabe de toda a verdade e é uma pessoa perigosa. O italiano revela que o nome da mãe dele é Ermengarda, porém ela é conhecida apenas como M. Luigi alerta Nelly: "A Irene deixou bem claro pra mim que se alguém descobrir que eu sou uma farsa e eu perder a sucessão, ela vai garantir que eu tenho um destino trágico, Nelly. Ela vai acabar comigo." Os dois ficam assustados e dizem que vão fazer de tudo para garantir que o segredo do Luigi não se espalhe. Finalmente, Ermengarda chega na cidade. Ela vai de encontro ao Luigi e os dois têm uma conversa assustadora. Ermengarda revela para Luigi que ela tá precisando de dinheiro e que o Luigi precisa ajudar ela. O italiano fala que não tem nada de dinheiro para ajudar e ele diz que é melhor Amy ir embora da cidade. Mas ela não escuta isso bem e fala que já sabe de tudo dos planos dele com a família La Selva. E que se ele não ajudar ela com dinheiro, ela vai contar toda a verdade pro Antônio e pra Irene. Luigi fica pálido quando escuta isso, porque ele se lembra da ameaça que a Irene fez se alguém descobrisse o segredo dele. Ele implora pra mãe que não conte nada a ninguém, porque a vida dele está em perigo, e diz que não tem dinheiro nenhum para dar à mãe, mas que ele pode conseguir dinheiro mais pra frente, se ela tiver paciência e esperar ele se tornar o sucessor. Mas a Amy não acredita no filho e vai falar algo que deixa o italiano se tremendo de medo. Ela diz: "Vamos ver se você não tem dinheiro mesmo, meu filho. Que tal se eu mesma for naquela mansão conversar com esses ricaços para descobrir?" Luigi implora para que ela não faça isso, mas a mulher se levanta e sai.
Amy vai até a mansão La Selva e pede para conversar com o Antônio e a Irene. Os dois aceitam conversar, sem entender muito bem quem é ela. A Amy mente para os dois e fala que é uma tia de Luigi. Os dois fingem uma simpatia e é convidada pelo Antônio para ficar na mansão enquanto estiver na cidade. Amy aceita o pedido do Antônio e fica na mansão, com toda a falsidade. Mas Irene percebe que tem alguma coisa de muito errado com essa mulher, e assim que todos saem da sala, ela fica preocupada e diz: tem alguma coisa errada nessa história de tia do Luigi. Se essa mulher acabar com meus planos, eu vou dar um fim na vida desse italiano. Irene pede imediatamente para ter uma conversa com Luigi. Ela exige uma explicação do italiano sobre quem é a mulher e o que ela tá fazendo na mansão deles. Ela percebe que foi tudo uma mentira essa história dela ser tia do Luigi e exige a verdade. O italiano revela tudo. Ele fala: eu já estou cuidando de tudo, Irene, não precisa se preocupar. Eu vou dar um jeito de mandar essa mulher embora daqui. Essa aí, na verdade, é a Ermengarda, ou apenas M. Ela é minha mãe verdadeira. Ela tá querendo dinheiro pra não contar toda a verdade, mas eu já tô dando um jeito, não se preocupa não. Irene fica furiosa com o italiano por deixar que uma pessoa entre e atrapalhe os planos deles dessa forma. Ela ameaça o italiano, fala que vai acabar com a vida dessa mulher se ela tentar contar a verdade pra alguém, principalmente pro Antônio. Irene dá o último aviso pro italiano: é bom você resolver essa história logo, senão eu mando vocês dois pro caixão. Apavorado, o italiano pede calma pra Irene e sai do quarto correndo, pensando no que vai fazer pra resolver essa história inteira. O Luigi então se encontra novamente com a sua mãe e conversa com ela. Ele explica a situação e fala que a Irene é muito perigosa. Ele diz: a Irene já ameaçou acabar com a sua vida se você contar qualquer coisa sobre mim. A gente vai conseguir dinheiro pra você, só que a gente tem que ter paciência. Amy entende a situação do filho e fala que vai ajudar ele a manter a história em segredo para que ele consiga todo o dinheiro daquela família. Mas ela avisa o Luigi que essa Irene precisa sair do caminho, senão ele não vai conseguir nada no final das contas, porque ela vai puxar o tapete do italiano. E se ele não ficar esperto, ela vai deixar o Luigi sem nada. O italiano tenta explicar: mas eu não tenho coragem de mexer com a Irene. Essa mulher é muito perigosa, provavelmente a pessoa mais perigosa dessa cidade inteira. Eu não tenho nem noção do que ela é capaz de fazer. E se ela descobrir que a gente tá armando um plano contra ela, a gente vai para debaixo do caixão, você vai ver. Amy vai falar pro filho que ela já tem muita experiência com mulheres perigosas e que eles só precisam descobrir algum podre da Irene para conseguir derrubar essa mulher e tirar ela do jogo. Alguns dias se passam e nós acabamos descobrindo que a mãe do Luigi já esteve presa e por causa disso ela sabe lidar muito bem com criminosas e inclusive ela esteve presa com Agatha. Amy vai alertar o seu filho de que há uma pessoa muito perigosa na cidade. Ela vai dizer: inclusive aquela Agatha, eu conheci aquela mulher na prisão. A fama dela era de matar qualquer uma pessoa que ficasse na frente dela. Eu perdi a conta de quantas pessoas essa mulher aí já matou. Ela tinha a fama de ser a profissional com veneno. Todo mundo que mexia com ela aparecia morto envenenado logo em seguida. O italiano fica chocado ao descobrir a verdadeira identidade e a capacidade perigosa de Agatha. A Amy ainda revela: meu filho, não é da Irene que você tem que ter medo aqui não. Se você tem amor à própria vida, a pessoa que você não vai mexer é com essa Agatha. A revelação faz sentido pro italiano, porque tanto ele quanto a Nelly já suspeitavam que existia alguma coisa de errado na história da Agatha. Inclusive, os dois foram os primeiros a suspeitar que o Hélio era o terceiro filho dela. O italiano e a Amy combinam que vão então pensar numa forma para não serem destruídos por Irene. Por causa disso, a Amy começa a seguir a Irene pela cidade
para tentar descobrir algum podre dela, e não demora muito para ela perceber que a mulher tem um segredo que tenta esconder as 7 chaves e que seria o suficiente para destruir a víbora da Irene. Ela observa a Irene entrando dentro de um carro. Ela olha tudo e percebe que existe um homem dentro do carro com ela. Ela não sabe exatamente quem é a pessoa, mas fica chocada quando percebe que os dois começam a se beijar. Amy pega o seu celular e começa a tirar fotos da Irene com o seu amante Vinícius. E ela diz: "Te peguei, sua vaca. Agora você não vai ter poder sobre o Luigi não, porque senão eu vou espalhar para a cidade inteira que você tem um caso." Comemorando de ter descoberto o podre da Irene, a mãe do Luigi vai se preparar para atacar a Irene e dar um fim nas ameaças que ela tem feito contra o Luigi. Ela diz que vai tirar a Irene do jogo e que vai acabar com essa mulher. Com as provas em mão, a Amy vai até a única pessoa que sabe que teria capacidade de enfrentar a Irene e derrubar a víbora. Amy vai até a pousada e pede para conversar com a Agatha. Mas a Agatha, quando percebe que a Amy reconhece ela da prisão e sabe de todos os seus podres, já se prepara para dar um fim na vida dela. Mas Amy pede paciência e explica o motivo da sua visita. Ela diz: "Eu não vim aqui para atrapalhar nenhum dos seus planos, dona Agatha. Pode ficar tranquila comigo porque eu vim aqui para te ajudar." Amy vai explicar que o seu filho é o Luigi e que ele está sendo chantageado pela Irene. Ela vai pedir a ajuda de Agatha para dar um fim na vida da Irene para que ela pare de atormentar o Luigi. A Agatha vai escutar tudo atentamente e perguntará para Amy como ela poderia ajudar a derrubar Irene. Então que ela revela: "Eu sei de uma coisa da Irene que vai tirar ela do jogo, que vai fazer o Antônio expulsar ela daquela mansão." A Agatha escuta atentamente. "Eu descobri que a Irene tá tendo um caso e eu tenho todas as provas. Olha aqui as fotos que eu tirei." Ela mostra as fotos da Irene e do Vinícius se beijando no carro. E a Agatha começa a dar muita risada, porque percebe o quanto a Irene tá ferrada agora. A Agatha elogia as fotos e fala que ela conseguiu a melhor arma que eles poderiam ter para dar um fim na Irene. A Agatha serve um chá de agradecimento para Amy e as duas fazem uma parceria e prometem se ajudar. Juntas, as duas vão destruir a Irene e acabar com o império de terror daquela mulher. Enquanto tudo isso acontece, a Irene planeja dar um fim na vida da Amy. Ela planeja contratar alguma pessoa para sumir com a mulher da cidade e garantir que ela não consiga atrapalhar os planos dela de colocar o Luigi na sucessão. Irene, sem saber que está prestes a ter a sua vida destruída quando seu caso com o Vinícius vier à tona. Irene se encontra com um matador profissional que está na cidade e ela faz um pedido assustador para o homem. Ela diz: "Eu quero que você dê um fim nessa mulher aqui. Não importa se você tenha que fazer ela sair da cidade ou colocar ela embaixo da terra. Por mim, tanto faz, eu só preciso que ela desapareça da minha vida." O matador vai dizer que a Irene não precisa se preocupar com mais nada, porque ele vai fazer o serviço antes que ela perceba. A Irene vai agradecer e entregar um pacote de dinheiro para o homem. O destino da mãe de Luigi fica em aberto e ela pode se ferrar, mas também ela já preparou tudo para que a Agatha consiga derrubar a Irene. Agora que a Agatha tem as provas de que a Irene traiu o Antônio com o Vinícius, ela pode usar isso para acabar com a reputação da mulher. É só uma questão de tempo para que a Irene perca tudo agora. E já aperta aqui embaixo no botão inscrever-se para você receber as notícias de Terra e Paixão todos os dias.